Há cada vez mais relatos de pessoas que tiveram Covid e se queixam de problemas neurológicos e psiquiátricos. Falam em sintomas de depressão, ansiedade, stress pós-traumático, insónias e ainda sintomas obsessivo-compulsivos. Alterações que afetam o humor, o raciocínio e o comportamento. Os transtornos psiquiátricos podem agravar ou até desencadear transtornos neurológicos. É sobre este assunto que vamos falar com o Dr. António Sampaio, psiquiatra. Doutor, muito bom dia, bom ano para si, desde já. Obrigado. É mais ou menos de senso comum que isto poderia acontecer, não é? Com este cenário de pandemia, que as pessoas se sentissem, não sabendo muito bem o que é, alguns transtornos a esse nível. Sim, nós sabíamos que esta situação foi uma situação tão nova que alguma cicatriz haveria de dar na parte que nos é a todos mais sensível, que é a parte mental, não é? Que é aquela que o impacto psicológico foi talvez dos maiores, independentemente do número de mortes e o número de afecções físicas, a parte mental foi muito grande e todos nós, é consensual, todos nós de alguma maneira sofremos com esta história que já tem 2 anos. Agora, evidentemente que as pessoas que já tinham alguma fragilidade, nomeadamente aqui fala dos obsessivo-compulsivos, que, por exemplo, são pessoas que verificam se a porta está fechada várias vezes, são pessoas que têm a ideia de que estão sempre contaminados e lavam variedíssimas vezes a mão. Claro, num contexto destes, em nós estamos a precisar justamente de lavar muito mais estas pessoas que já tinham aquilo que se chama em linguagem como a mania das limpezas, de uma maneira reiterada, quer dizer, por exemplo, não usavam nunca o mesmo sabão, era uma toalha de cada vez lavar as mãos, se tocavam na torneira tinham que lavar a torneira, portanto, uma série de situações viram-se de repente quase legitimados por esta situação, que é muito curioso. Esses comportamentos obsessivo-compulsivos depois podem alargar a outras áreas, que não só, por exemplo, esse aspecto particular da limpeza? Podem alargar porque isto depois dá sérias depressões, porque isto é uma doença tão castigadora que eu devo dizer que as perturbações da ansiedade e da depressão, em relação ao Covid, há muitos estudos sobre isso, aumentaram 20%. 20% é muito, quer dizer, para já porque o acesso aos clínicos foi menor. Por outro lado, houve imenso isolamento social. O isolamento social, nós sabemos que o isolamento social é de facto uma coisa que deprime imenso as pessoas. Depois houve a falta de comunicação aos outros, houve mais conflitos interpessoais. E tudo isto levou a alterações psiquiátricas graves que estamos agora ainda a ter a cicatriz delas. Mas, nomeadamente, para já continuaremos, não é? Para já continuaremos. No horizonte é impossível dizer quando é que isto poderá... Mas tem havido esforços da Direção-Geral de Saúde no sentido de prestar assistência a estas pessoas mais fragilizadas. Pelo menos a parte da assistência tem sido compensada. Sim, sim. E das medicações, no caso desses casos mais graves. Nós já somos um país com uma elevada taxa de medicação. Em qualquer caso, nesta situação, os doentes pioraram muito. Mas, sobretudo, todos nós, de alguma maneira, estivemos perto de adoecer, mas os doentes que já tinham doença, esses é que pioraram bastante. Doutor, como especialista, o que é que podemos fazer para lidar com este período difícil que ainda não passou? Vemos agora alturas de festa que, por norma, são de festa, mas que foram bem diferentes este ano, mais uma vez. Como é que podemos lidar com isso? Uma das coisas que é muito importante é evitar, apesar disto, evitar o isolamento. Isto é, nós hoje temos condições de comunicação que não tínhamos há 20 anos atrás. É preciso nós, apesar de termos... A internet, por exemplo. Nós temos que cultivar a comunicação e continuar com a comunicação, porque a comunicação entre as pessoas é fundamental para a saúde mental. Se fizer isto e se tiver as medidas que a Direção-Geral de Saúde envia e houver positivismo no sentido, isto é transitório, isto não é bom, mas também não é bom partir de uma perna, não vamos agora ficar doentes por causa disso, vamos para a frente, isto é periódico, este positivismo faz falta e às vezes não há. Portanto, tentar relacionar-nos, nem que seja nas redes sociais ou na internet. Obrigada, Sr. Bueno, para si. Obrigada, bom dia.